Se você chegou até este episódio, meu querido ouvinte, eu posso afirmar com certeza que você tem um perfil em alguma das maiores redes sociais desta década. Você provavelmente já postou uma foto, compartilhou um meme, mandou mensagens, fez comentários e certamente distribuiu bastante curtidas. Talvez você também já tenha parado para pensar que a maior parte desses serviços online são gratuitos. Mas é nosso dever informar que nada na internet é de graça. E a principal moeda nesta grande rede são os nossos dados. E se eu te disser que esses dados podem estar alimentando inteligências artificiais? Isso mesmo, ficou com medo? Calma, respira fundo e vem desvendar com a gente os mistérios do futuro, ou melhor, do presente. SciCast, o podcast de ciência da UFRN. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do SciCast UFRN. Eu sou Sandra Souza e junto com a minha amiga Tainá, vamos entrar no intrigante mundo da inteligência artificial. É isso aí, Sandra. E quem está aqui com a gente para explicar esse tema complexo é o professor Ivanovich Silva, do Departamento de Engenharia de Computação e Automação aqui da UFRN. Seja bem-vindo, professor. Fique à vontade. Muito obrigado aí pelo convite. Eu que agradeço. É uma satisfação estar aqui e discutir um pouquinho sobre esse tema tão relevante. Começando pelo básico, a primeira coisa que a gente quer saber do senhor é: o que é uma inteligência artificial? Como uma máquina aprende, professor? A inteligência artificial é uma área da ciência que ela remonta ao final do século XIX. Então não é uma coisa nova, é uma coisa antiga. Lá das primeiras máquinas, né, quando foram pensadas essas máquinas no sentido de automatizar tarefas, automatizar nosso aprendizado, nosso raciocínio, claro, né? Assim, de uma maneira ainda muito, muito rudimentar. E lá naquela época, em especial, surgiu a primeira programadora que se tem conhecimento, que é a Ada Lovelace. Ela, em 1890, alguma coisa, ali no finalzinho realmente do século XIX, ela já imaginava que essas máquinas elas poderiam estender a nossa habilidade de resolver problemas e tentar, de alguma sorte, simular a nossa inteligência. É claro, muito limitado. Então, essa área foi evoluindo, né, com a própria evolução da computação, e ali em meados da década de 50, o termo inteligência artificial foi cunhado por um grupo multidisciplinar de pesquisadores e pesquisadoras. Essa é uma área de fato multidisciplinar. Aqui eu não vou tentar falar algumas coisas, definições sobre o que é inteligência, porque precisaríamos com certeza ter vários outros profissionais aqui envolvidos, desde a parte de neurociência, a parte de pedagogia, ciências biológicas. Eu sou apenas um simples engenheiro, mas e essa área ela foi evoluindo da década de 50 até os dias atuais, e é interessante, no avanço dessa área tivemos altos e baixos. Porque o hype, né, vamos usar essa palavra, né, a expectativa era muito grande. Vamos criar uma máquina inteligente que vai, né, dominar a humanidade. E isso nunca aconteceu. Muito provavelmente, já adianto que vai demorar muitos anos até que isso aconteça. E, enfim, inicialmente eram aplicações que eram desenvolvidas bastante simples, como jogar dama. Quem nunca jogou dama sabe que tem duas cores, eu vou jogando lá, eu tenho que ir até chegar no outro lado. Então era o máximo que se fazia. Alguns problemas militares na área de radar. Aliás, o setor militar, né, ele sempre, pelo bem ou pelo mal, ele acaba estimulando o desenvolvimento, né, de novas pesquisas, mas é fato que as soluções não avançaram muito e ficaram ali limitadas. E acho que uma pergunta que, além da definição que se faz, é: por que agora? Por que a inteligência artificial agora? Que vem um pouquinho com a definição dela. Justamente porque hoje a gente tem mais dados, temos mais hardwares mais poderosos, e fazem com que essa inteligência artificial ela aprenda de uma forma mais fácil. Eu queria aproveitar esse tema e explicar, para você nos explicar o que são essas novas ferramentas como o ChatGPT e como elas funcionam. Será que agora dá para conversar com o computador? Existe uma solução bem antiga, um joguinho Akinator, e um outro, Elisa, né, foi um primeiro ali da década de 80, que você interagia em chat com esse aplicativo e ele respondia perguntas bastante limitadas. E essa ideia de conversar com o computador não é novo. O que muda agora é a capacidade computacional que nós temos no mundo. Então, nós temos computadores mais potentes, GPUs, que permitem treinar esses modelos com
com uma capacidade maior, mas obviamente com limitações. É possível que essa inteligência do ChatGPT, por exemplo, desenvolva algumas características que são humanas, como, por exemplo, o senso de humor? É possível, professor? Abrindo aspas, dentro de certas limitações. Por exemplo, se por acaso nos dados que o ChatGPT ou o Llama, tem vários modelos desses que foram treinados, se houver uma possibilidade de colocar lá piadas específicas, tipos de humores específicos, ela vai ficar muito bom naquele tipo que ela foi treinada. Agora, extrapolar isso para o senso comum, vamos demorar alguns anos. Talvez eu nem esteja aqui vivo ainda para vermos isso, né? Mas quem sabe? Mas para já, isso é possível dentro de várias limitações. Várias limitações que nem chega perto da nossa consciência de raciocinar e de discernir, de ter emoções que é comum dos seres humanos. E continuando um pouquinho nesse assunto ainda, né? A gente poderia dizer que os nossos dados e padrões de uso da internet de fato alimentam as inteligências artificiais? E até que ponto isso representa uma ameaça a nós e à segurança dos nossos dados? Principalmente porque a gente sabe que na internet tudo é uma lei, né? Mas tem a lei acho que é LGPD, né, que é uma lei que protege os nossos dados na internet, mas será que isso ameaça os nossos dados? Em 2015, eu tive a oportunidade de fazer um curso, a universidade me permitiu isso, um curso online. Foi a primeira vez que eu fiz um curso online em 2015, no MIT, sobre Big Data e Social Networks. Esse curso para mim foi transformador, porque lá a gente teve a oportunidade de interagir com pesquisadores que estavam fazendo trabalhos com o Facebook, e em especial o Michael Kosinski. O Michael Kosinski foi o pesquisador que criou o algoritmo de extrair informações a partir dos dados do Facebook, que depois veio a culminar numa empresa chamada Cambridge Analytics. Vocês teve o escândalo, né? Sim, foi um dos primeiros escândalos. E lá, o Facebook hoje é Meta, não é o que é hoje. Assim, conseguir extrair informações quaisquer, praticamente. E o Michael Kosinski, ele criou um algoritmo que, com 300 likes, que era informação pública para qualquer pessoa, seria possível saber o comportamento político dessa pessoa, até mais do que seu parceiro mais próximo. E isso começou a criar, né, problemas e, enfim, o resto é história, né? A gente sabe os escândalos que tiveram com a Cambridge Analytics, tem vários fatos de séries, inclusive tem séries no Netflix falando sobre isso. Sim, sim. E realmente foi um desafio. A partir disso, enfim, houveram leis que foram criadas. É normal esse avanço. A inovação é um pouco disso. Primeiro se proíbe, né? E depois, quando tem um entendimento, as coisas vão sendo flexibilizadas. Mas os nossos dados pessoais, eles são de fato combustível para esses modelos, muitos desses modelos. Então é necessário algum tipo de regulamentação. Professor, o cinema constantemente propõe para a gente um futuro controlado pelas máquinas. Geralmente a raça humana é oprimida por alguma inteligência artificial. Talvez por isso algumas pessoas ainda preferem manter distância do assunto e até se assustam ao verem robôs mais sofisticados ou em formatos humanoides, por exemplo. Sendo realista, a gente corre mesmo o risco de uma revolta das máquinas? O que é que realmente deveria nos preocupar nesse tema? As máquinas vão tomar conta do universo? Esse é um tema interessante, né? Que lembra um pouco do futurismo, ficção científica. Inclusive, ficção científica é uma excelente forma de inovar, né? Porque quando a gente começa a ver a ficção científica, a gente tem ideias que extrapolam os nossos porquês, a gente consegue ter realmente inovações. Claro que ainda falta muito, né? Até a gente, na última semana, circulou entre as comunidades que trabalham com robótica, um vídeo dos 40 anos de evolução da robótica. Aí mostra lá o robozinho no cenário que ele fica circulando ali num ambiente bem controlado até hoje, que o robô que dança, né? Dança, dá pulos, pacô, né? Ele fica pulando, realmente incrível. Enfim, tem robôs também militares, né? Que é um cavalo que tem armas, também tem um lado ético dessa questão. Mas eu acredito que ainda vai demorar muito para ter robôs humanoides, né? Imagino que vai ser uma tendência ter robôs com assistência pessoal. Assistentes pessoais. Por exemplo, um que é muito comum e ninguém reclama é o limpador de casa. Aquele robozinho que varre a casa? Exatamente, aquele círculozinho, né? Aquilo ali, ele fica andando a casa, fica limpando, e aquilo ali já é tá se tornando popular.
Então imagina, há 10, 15 anos atrás ninguém falava sobre isso. E agora já tem isso de forma, né, popular. Então é esse tipo de evolução que a gente vai imaginar. Talvez, enfim, a gente tem assistentes pessoais como a Alexa, talvez possamos ter alguma coisa que seja travestido, não de um humano, mas que possa auxiliar, por exemplo, uma companhia que a pessoa possa conversar. As pessoas estão ficando mais... Se relacionar, quem sabe? Pois não, por que não? O futuro a gente não sabe, mas uma coisa meio híbrida, né? Tem uma área que é chamada transhumanismo, né? Que estuda isso. São assuntos bem pertinentes. No ano de 2017, a Arábia Saudita realizou um feito socialmente controverso, porém histórico para os rumos da inteligência artificial. O país concedeu um título de cidadania a Sofia, um robô programado para parecer, agir, aprender e responder como um ser humano. Anos antes, em 2013, era lançado o filme Her, que explorava a relação desenvolvida entre um homem e uma inteligência artificial. No filme, este sistema operacional inteligente e pessoal recebe o nome de Samantha, alguém capaz de conversar, produzir arte e até ter sentimentos. Indicado a 5 Oscars, vencendo na categoria de melhor roteiro original, o filme chegou a ser considerado o melhor de 2013 pelo National Board of Review. Tanto Samantha, no filme, quanto Sofia, na vida real, nos levam a uma importante reflexão sobre o avanço e a humanização de sistemas operacionais e assistentes virtuais. E depois de tudo isso, a gente também precisa saber mais, né? Ainda mais sobre o lado positivo. Quais são os benefícios que o senhor enxerga na inteligência artificial para a nossa vida hoje? Eu vejo a inteligência artificial como um complemento do nosso dia a dia. Se a gente pensar, ela já está intrínseca às nossas atividades, do que a gente nem imagina. Vamos imaginar, há 20 anos atrás, existia a profissão piloto de drone? Não existia. Não existia. Hoje em dia, eu sei porque eu estava conversando com um colega que é agrônomo, ele talvez fala, até no campo militar, né? Militar, inclusive, os aviões, os drones semi-autônomos ou autônomos. Mas imagina isso para agricultura. Esse colega, ele é agrônomo, ele estava fazendo um curso de piloto de drone que utiliza câmeras com inteligência artificial para detectar pragas no cultivo lá. Imagine, por exemplo, um benefício disso, né? Para a agricultura. Outra coisa, a área da saúde. A gente sabe que tem exames que são feitos pelo especialista, obviamente, profissional da medicina, que ele vai lá com a radiografia, ele vai identificar se tem um padrão. Hoje, com as soluções que já existem, tem um desempenho muito bacana. Então, pode permitir, talvez, o profissional, não substituir o profissional, isso é algo que é gerenciável, mas o profissional ele pode atender mais pessoas com aquela dor. Então, a fila de pessoas para serem atendidas, por exemplo, com radiografia, ela pode diminuir e a gente ser mais eficiente. No ensino, do mesmo jeito. A gente pode ter o que a gente conhece como aprendizado personalizado. Porque o que acontece? Muita gente critica soluções como o ChatGPT, que vai acabar com o ensino, mas a gente tem um lado também da oportunidade. Qual a limitação da educação? É a onipresença do professor. O professor não tem como estar em todos os lugares. E o aluno, quando está estudando, às vezes ele tem uma dúvida, ele quer ter um feedback naquele momento. E às vezes ele está estudando 11 horas da noite, 7 horas da manhã, dentro do ônibus, ali o professor não está. E se ele tiver ao lado uma ferramenta que vai auxiliar ele de uma forma mais eficiente, isso é muito bacana. E nesse sentido, eu vejo que a UFRN ela tem algumas oportunidades interessantes. Por exemplo, a gente tem uma solução chamada Multiprovas, que fazem provas, né? Mas aquelas questões que estão lá no Multiprovas foram feitas por especialistas, professores e professoras, que são dados. Imagine pegar aqueles dados e treinar modelos para fazer questões personalizadas para as dificuldades de cada aluno. Professor, e com relação, a gente falou da educação, falou da medicina, né, falou da área de saúde, da área de agricultura, e com relação ao trabalho criativo, né, fala-se muito sobre a criatividade, onde é que vai ficar a criatividade diante de uma inteligência artificial que é absolutamente treinada. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que todas as habilidades podem ser adquiridas, inclusive a criatividade. E veja, mesmo no ChatGPT, eu tenho usado o ChatGPT nas minhas disciplinas, estimulado todo mundo a usar. E qual é uma dificuldade do ChatGPT? É fazer a melhor pergunta. E como é que eu faço a melhor pergunta? Usando a criatividade. Mesmo estando exposto ali uma ferramenta de IA, se não tiver o lado humano que possa
também exercer aquela questão, a cocriação. Então a criatividade, eu acho, é muito difícil substituir essa habilidade. A gente pode, talvez, ter uma ajudinha. Por exemplo, tem modelos de IA específicos que são chamados modelos multimodais. Como o nome diz, multi tem vários. Eu entro com texto, sai uma imagem, sai um áudio e eu tenho vários modelos que se juntam para ter uma solução. Eu fiz uma brincadeira recente, eu tirei uma foto lá do meu laboratório e escrevi assim com uma IA dessa bem conhecida, né, o Midjourney. Falei, olha, baseado nessa imagem, tá aqui a imagem do meu laboratório, recria um espaço que vai propiciar um ambiente de troca mais inovador. E ele gerou um novo laboratório. Até brinquei com o pró-reitor de pesquisa de pós-graduação. Olha, agora falta só o dinheiro para fazer a reforma. Ou, por exemplo, na área da moda. Eu falei, vou fazer uma trilha que é muito úmido e vou dormir numa barraca e eu vou precisar ter muito inseto. Me gere aprendi essa palavra, um autofit, né? Que é a roupa, né? Um autofit mais adequado. Ele gerou uma roupa. Imagina aquela roupa lá, já ir com uma impressora 3D, já imprimir o negócio. Ou então isso ser um passo inicial para o profissional. A partir dali, ele polir a criatividade dele, né? Então eu vejo como uma oportunidade. De fato, talvez trabalhos que sejam menos complexos tenham um risco, obviamente. Eu recebo, acredito que todo mundo recebe com uma certa frequência, e-mails do tipo... eu trabalho com revisão de texto. Colocar seu texto na forma da BNT, da profissão nossa de professor, a gente acaba recebendo. Hoje, com essas ferramentas, isso é 2 perguntas. Mas, mesmo fazendo qualquer pergunta, eu não tenho o melhor trabalho. Eu vou ter que fazer, talvez, as melhores perguntas para áreas específicas. Então, aquele profissional que faz a criatividade, ele não vai substituir. Talvez ele vá substituir como ele é hoje. Mas ele não vai substituir... Se ele aproveitar essa oportunidade e usar essas ferramentas como... Um expansor das capacidades dele, incluindo a criatividade dele, eu acho que ele pode chegar mais longe. Será que a gente está caminhando para um novo mundo do trabalho em que a inteligência e a criatividade vão ter um lugar de destaque? Porque sempre se falou, né, a sociedade tem passado por várias etapas, sociedade industrial, sociedade da informação. Estaríamos caminhando para uma sociedade da criatividade, da inteligência? Eu imagino que a IA, né, a inteligência artificial, ela será possivelmente uma das ferramentas desse século. E acredito que a gente vai utilizar ela para co-criar os novos trabalhos. Então, vai ser a ferramenta de produtividade, uma das ferramentas possíveis, né? Porque pode existir outras que a gente nem imagina, como a gente falou aqui 15 anos atrás, não tem piloto de drone. O que vai vir na frente tem também uma área de computação quântica, que a gente nem imagina, que pode colocar tudo isso que a gente está discutindo aqui em um grãozinho de areia e colocarmos em outro patamar, que a gente nem imagina. Então, eu acredito sim que a IA vai ser uma das ferramentas desse século e que vai permitir a gente co-criar e tornar nossos empregos mais eficientes. A gente sempre pensa que as crianças, como a gente sempre vê elas como o nosso futuro, né? E pensando um pouquinho nesse futuro e no lado positivo, hoje em dia... Eu acho que o senhor também vê muito isso, mas hoje em dia, pelo menos, eu vejo que as crianças sempre estão querendo... eu quero, por exemplo, a mais conhecida, né? Eu quero uma Alexa, porque ela vai e pede pra TV, por exemplo, colocar um desenho pra ela, colocar uma música pra ela, mesmo aquela criança que ainda está aprendendo a falar, né? Então, o senhor vê que as crianças, elas vendo essa inteligência artificial hoje em dia, tendo mais contato com as inteligências artificiais, isso é um incentivo para que elas migrem mais para a área da ciência e também para que a gente possa avançar ainda mais nas inteligências artificiais no futuro? Essas soluções do estado da arte, vou chamar assim, inteligência artificial, por exemplo, Alexa, eu acredito que sim, eu concordo com a sua pergunta, eu acho que propicia de fato, quando as pessoas têm contato com uma tecnologia desde cedo, é até natural que ela vá absorvendo aquilo, vá levando aquilo para a vida dela. Por exemplo, idiomas, inglês, enfim, se você for estudando inglês desde cedo, acredita-se, né, que o sujeito vai ser bom em idiomas. O problema que eu vejo é que essa solução não é para todos, né? Nem todo mundo tem condições de comprar uma Alexa, nem todo mundo tem internet rápida, nem todo mundo paga o ChatGPT Pro, que é R$100, eu estou fazendo propaganda aqui. Então, a gente tem uma barreira de entrada para a gente como país, né, em desenvolvimento. O nosso estado do Rio Grande do Norte tem menos de 1% do PIB nacional, a gente é um estado paupérrimo, com diferenças sociais absurdas. Então,
Isso é um grande problema, essas tecnologias, porque vai ser uma tecnologia acessível para poucas pessoas. E aí a gente vai ter uma diferença cada vez maior de quem tem acesso a isso e quem não tem. Quem tem acesso a isso vai ter, obviamente, benesses e benefícios bastante enriquecedores. E quem não tem. Imagina uma pessoa que fez ensino médio, estudando química, tendo acesso ao ChatGPT, que gera a partícula lá da química, não sei o que, aquela coisa toda, resolve os problemas de física de uma forma mais fácil, e quem não teve acesso a isso. As diferenças vão ser gritantes, a gente pode estar vivenciando um momento de disrupção na nossa sociedade, de quem tem acesso a isso e de quem não tem. E os problemas, eu não consigo nem mensurar os desafios que iremos ter em relação a isso. Um ponto muito importante para a gente é saber como a UFRN está diante de tudo isso, professor. Eu acho que o senhor já falou um pouquinho de como você coloca a inteligência artificial nas suas disciplinas, mas eu queria saber se tem coisa boa sendo pesquisada e aprendida por aqui, se a UFRN está atenta a esse futuro que já chegou. A UFRN, historicamente, ela tem vários pesquisadores e pesquisadoras bastante conhecidos nacionalmente e internacionalmente nessa área de inteligência artificial. Assim. O desafio que eu vejo é como a gente massificar isso. Como por exemplo, um aluno de jornalismo ter acesso, ou uma aluna, né? Ter acesso a uma disciplina de inteligência artificial. Ter acesso a como é que eu transcrevo o áudio que eu estou passando aqui com um modelo, ele vai gerar o texto, e desse texto eu vou dizer os pontos principais de forma automática. Então, o maior desafio que eu vejo para a nossa instituição é como a gente levar essas tecnologias ditas do estado da arte para o aluno, lá na graduação. Então, imagino que a nível institucional se deva criar, não sei, centros, ou por que não, uma pró-reitoria de IA, que vá subsidiar e vá permitir que todos os cursos tenham disciplinas básicas de IA e de dados nos seus currículos. E percebam, esse assunto não é um assunto exclusivo das engenharias da computação, é um assunto de todas as áreas. Esse é um conteúdo, um conhecimento que precisa ser difundido em todas as áreas, e o desafio é como é que a gente faz isso. Porque a gente sabe, né? Enfim, cada curso tem, na maioria das vezes, tem órgãos que regulamentam o curso, que eu vou falar no meu lugar de fala, né? A engenharia tem que ter isso. E aí, como eu adiciono inteligência artificial, aí eu vou adicionar uma carga horária maior, os professores já não têm carga horária disponível, etc. Até que a gente chega a dizer qual é a conta. Precisamos de 20 novas vagas, chegar, né, de forma em altos institutos, no MEC, e dizer, olha, a universidade tem um projeto, a UFRN tem um projeto de massificação do ensino de IA para todos os seus cursos. E a gente precisa de mais vagas de professores. Eu acho que começa por aí. E outra coisa, a gente vê nossas vocações. Eu queria aqui só deixar um exemplo que aconteceu comigo, que às vezes a gente tenta resolver os problemas não locais, mas os problemas da Alemanha, os problemas do Japão, e às vezes a gente esquece os nossos problemas. Eu vou dar um exemplo aqui para que aconteceu. Eu estava numa palestra, geralmente os cursos eles têm palestras de início do semestre, né, para os alunos que estão chegando. E a gente divulgar, vender o curso, né? E aí eu fiz a palestra e tempo depois fui para minha sala, meia hora depois a porta bate, toque, pode entrar. Aí era um aluno. Professor, interessante o que você falou, fiquei super empolgado com essas coisas que a gente está discutindo aqui, mas tem um problema, professor, eu não enxergo direito, tem baixa visão. Foi naquele momento assim, cheguei a dar um tapa na cara, né? Como se um martelo batesse na minha cara. Poxa, eu falando aqui coisas assim bem interessantes, eu não consigo resolver o problema de um aluno que não consegue enxergar direito, né? Uhum. E aí, na mesma hora, eu falei com um colega que é oftalmo, não, vamos, enfim, tentar encontrar uma solução que pega lá um negócio de prateleira mesmo, coloca uma câmera que aponta pro quadro e manda pro celular dele, ele consegue ver e tal, detectando as letras, né, que tem que usar IA. E aí surgiu um protótipo e tal. Isso é só um exemplo, né? Tem tantos outros, se a gente pensar, o sujeito que produz alface, será que eu não posso pegar um drone desse que eu compro em qualquer loja e faço uma solução com IA que eu vou detectar pragas na agricultura familiar, né? Então, eu acho que além dos aspectos de a gente massificar o ensino, a gente também acho que precisa refletir, ressignificar, né, em que problemas locais a gente pode atuar de uma forma mais incisiva. Também acredito que ressignificar, pensar nesses fluxos de trabalho, porque eu acredito que os fluxos podem mudar, devem mudar, né? Com a inteligência artificial, a gente não vai mais produzir coisas da mesma forma que a gente produzia.
Eu digo isso pelo nosso próprio trabalho aqui, a gente preparar um roteiro. A gente ainda tem o briefing, ainda tem as discussões, ainda tem a pesquisa, mas talvez esse fluxo com a incorporação, ele tenda a mudar também. Acredito que nas grandes instituições isso já está sendo pensado. Acontece muitas vezes na engenharia, a computação, às vezes a gente erra achando que o nosso conhecimento é fim. Nosso conhecimento não é fim, é o meio. O fim é os especialistas quem tem a dor do problema. E às vezes o maior desafio por que pareça, é pegar a mão do fulano, do ciclano e fazer projetos realmente interdisciplinares. Porque às vezes um problema muito específico de engenharia não tem tanta relevância do ponto de vista do método pelo método. Mas quando isso está aplicado e contextualizado num problema real ali, de uma outra área que a gente nem imagina, isso tem um impacto gigantesco. Eu acho que é um pouco disso. A multidisciplinaridade realmente tem que funcionar de fato e as áreas diferentes precisam conversar mais, né? Eu acho que essa é onde a inteligência artificial ela pode contribuir, porque engenharia por engenharia, computação por computação não vai resolver os problemas. A gente precisa conversar com jornalismo, demografia, ciências biológicas, ciências sociais e todas essas questões. A gente chegou ao fim de mais um episódio do nosso SciCast, uma pena, porque o papo está muito bom. E a gente só tem a agradecer pelo tempo e disponibilidade do professor Ivanovich Silva, que é uma referência nesse tema de inteligência artificial aqui na UFRN. Como ele falou, né, durante o episódio, é uma área que não... é um tema que uma área apenas não dá conta. Mas a gente tende a expandir isso para outras áreas também e ampliar essa discussão. Professor, muito obrigada pela sua participação. Acho que foi um papo muito esclarecedor, foram muitos esclarecimentos para nós e para quem está nos ouvindo. Obrigado, Sandra e Tainá. O prazer foi todo meu. Como uma mensagem final, eu queria dizer que a inteligência artificial ela é apenas uma das ferramentas possíveis que estamos vivenciando nesse século. É um século que surge com coisas muito bacanas, desafios, mas para a gente tentar absorver isso é também necessário do ponto de vista, eu falo aqui do meu lugar de fala, da universidade, sermos ousados e de fato abraçar essas novas soluções e compartilharmos e colaborarmos mais, não apenas nas nossas caixinhas, mas com uma mente mais aberta para multidisciplinaridade. E, de certa forma, pensar que a IA não é apenas a IA para engenharia ou a IA para computação. A IA é para ciências sociais aplicadas, jornalismo, turismo, direito, medicina, todas as áreas. E tudo que a gente falou neste episódio e muito mais, você encontra no canal do YouTube do SciCast. E a nossa primeira recomendação para você, caro ouvinte, é o filme Her, já mencionado nesse episódio. Vale muito a pena assistir essa obra que já nasceu para ser um clássico. Com certeza você será levado à reflexão sobre o futuro da inteligência artificial de uma maneira menos aterrorizante. Como o tema é dos bons e tem pano para manga, deixamos outra indicação. O primeiro episódio da 6ª temporada da aclamada série Black Mirror, chamado A Joan é Péssima. Esse eu não posso dar spoiler, corre lá pra ver. Eu sou Sandra Souza. Eu sou Lucas Albuquerque. Eu sou Tainá Maiani e este foi mais um episódio do SciCast UFRN. Até o próximo episódio. O SciCast é um projeto de extensão da Superintendência de Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O roteiro deste episódio foi concebido por Lucas Albuquerque, com supervisão de Sandra Souza, que dividiu a apresentação e a entrevista com Tainá Maiani. Os trabalhos técnicos ficaram por conta de Wallace Medeiros, e a edição e finalização é de Rafa Berwanger. O design da capa do episódio é a criação de Tati Azevedo, e a vinheta é de Jaime Azevedo. SciCast, o podcast de ciência da UFRN.